Olá, galera, mais uma vez. Vamos continuar com a ideia da chegada dos americanos, dos espanhóis na América. E vamos falamos da relação de como ele chegou, a destruição dos grandes impérios, como aconteceu, como os espanhóis se fixaram aqui na América e como foi a destruição de todo esse processo. Como foi a destruição mesmo, que muitos milhões de mortes para poder eles conseguirem a riqueza que eles diziam que eram deles, né? Que eles roubaram aqui da América. Então a gente vai continuar aqui agora, assim, já tivemos eles se fixaram, eles destruíram os grandes impérios, eles se fixaram no território, então começou a administração. Como é que eles iam administrar? Já que a Espanha está do outro lado do oceano e eles são colônia bem distante. Primeiro, quando se descobriu o ouro, a coroa espanhola vai crescer o olho, lógico. Ela deu para algumas pessoas organizarem, talvez se tinha alguma coisa. Quando descobre, ela, opa, peraí, tem riqueza, eu quero. Ela vai então, aquelas pessoas que estavam lá destruindo os impérios, vão ficar um pouco de lado e ela vai assumir o controle. Então a coroa vai dizer: agora eu assumo daqui para frente. Vocês colonizaram, vocês destruíram os grandes impérios, agora eu, já que tem ouro, eu administro isso aqui. Aí você tem então uma nova etapa da ocupação. Lembra que a primeira etapa da ocupação foi exatamente a etapa onde eles chegaram no espaço, no território, derrotaram os grandes impérios que já estavam enfraquecidos, e a partir daí eles ocuparam a América propriamente dita. Você tem então uma nova estrutura política, você vai chegar aqui, vai chegar muitos europeus aqui, muitos espanhóis aqui na América, principalmente nessas novas colônias. O objetivo sempre vai ser explorar ao máximo as riquezas. Tá nem aí para a população local, ele só quer a riqueza. Então, por isso que eu te disse, eles não descobriram, eles invadiram o território e roubaram todo o território. A divisão do domínio espanhol, então eles dividiam em quatro grandes vice-reinados. Lembrando, vice-reinado seria uma representação do rei aqui na América. Você tem então em Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Rio de Prata. Então você tem essas grandes locais próximos, a gente tem uma imagenzinha do mapa. Esses grandes locais, essas grandes vice-reinos, que esses vice-reinos é como se fosse um estado, digamos assim. Se a gente fala do Brasil, é os estados. Então, no estado você vai ter o estado, um governante para aquele estado todo, e dentro do estado você vai ter as capitanias, você vai ter as cidades principais, esse desenvolvimento. Essas capitanias gerais, né, que são a subdivisão, é como aqui. Você criou o vice-reinado. Então, aí você vai ter esse vice-reinado, você vai ter digamos, capitanias gerais, que são uma cidade que vai abranger um grande território, uma grande área. Aqui, lembrando os vice-reinados, como eu falei para vocês, aqui os vice-reinados. Você tem Nova Espanha, você tem Rio da Prata, você tem o do Peru, aí o outro aqui e o outro aqui em cima. Você tem da Granada. Aí aqui o que acontece? Você vai ter esses grandes reinos aqui, que são exatamente onde você vai ter uma representação maior da coroa. E aqui você vai ter, próximo dele, você vai ter as capitanias, que é exatamente as regiões que vai ajudar a controlar determinada área. Então você vai ter aqui outra capitania, aqui outra capitania. Então, perceba que a capitania, elas vão ser geralmente menos importante, digamos assim. Você vai ter vice-reino e as capitanias gerais. Para controlar a colônia foram criadas a Casa de Contratação. O que é a Casa de Contratação? Ela vai controlar o comércio e a tributação. A tributação aqui são os impostos. Então, por exemplo, se você comercializar qualquer coisa, vai ter que passar por essa casa de contratação. Então, para você controlar qualquer coisa, você tem que passar por essa casa de contratação para exatamente ele ter o controle do que se circula no território. Foi criado exatamente para tudo que passar, eu vou taxar para eu poder ganhar dinheiro. Isso é a coroa falando, né? O rei, quando eu falo de coroa, eu tô falando do rei da Espanha, que governa tudo. Política do Porto Único quer dizer que tudo que entrar
por exemplo, tudo que sair da América, tudo que sair dessas partes aqui da América, todas irão ter que parar em um único porto na Espanha, que é o porto de Sevilha, da cidade de Sevilha, que era tudo teria que chegar aqui, porque aqui ele controlava mais, evitava o contrabando. Criou o Conselho das Índias, que vai ser exatamente um órgão responsável pela nomeação de funcionários. Esses funcionários irão administrar as colônias e pela divisão territorial. Então, o Conselho das Índias vai dizer, olha, você vai governar tal área, você vai governar tal. Ele vai direcionar quem vai governar o quê. As audiências, que são tribunais responsáveis pela aplicação da justiça na colônia. Então, as audiências são como se fossem tribunais de justiça. Vice-reis, para ficar nos vices-reinados, e capitães gerais, escolhida pelo rei. Então, aqui, os vice-reis e os capitães gerais são o que vai ficar nos vice-reinados, governando os vice-reinados e governando os capitães gerais. Então, para controlar a colônia, o que é que ele criou? Então, a casa de contratação, a política do Porto Único, o Conselho das Índias, audiências e ele nomeava os vice-reis e os capitães gerais, exatamente para ele ter o controle total. Veja que tudo isso aqui dá controle, tudo na mão do rei, para ele saber o que está passando, está circulando, para ele deter, para ele ficar com ele todo o recurso. Você tem, então, quem eram os vice-reis? Os vice-reis eram a maior autoridade executiva das colônias. Então, cada vice-reinado, você tinha os vice-reis, que eles... Aqui eu vou falar detalhadamente alguns personagens da administração. Então, os vice-reis, eles tinham a autoridade executiva, né? Eles que mandavam nas colônias, responsável pela função militar, então, eles controlavam a questão militar, judicial, fiscal, a fiscal aqui é o que entrava e o que saía do país, administrativa e financeira, ele que tomava conta de todo o dinheiro. O aparelho burocrático tinha como função, o aparelho burocrático é esse órgão que a gente fala. Tinha como função impedir o contrabando, manter o monopólio e cobranças de impostos. Então a ideia desse personagem era isso. Eles podiam ser, esse aparelho burocrático, como eu falei, que esse órgão, que ele estava como líder, como representante, era dirigido pelos chapetones, enquanto que os crioulos ocupavam postos secundários. A gente vai explicar um pouquinho sobre a sociedade, quem eram os chapetones e quem eram os crioulos. Mas para adiantar, chapetones geralmente eram mais importantes porque eram espanhóis nascidos na Espanha. Então, eram espanhóis de raiz, digamos assim. E aqui eram espanhóis Nutella. Por quê? Porque os crioulos vão ser espanhóis que vão nascer na colônia. Então, todo mundo que nascesse aqui na colônia era chamado de crioulo. Não era questão racial, nada não. Aqueles crioulos realmente direcionados àqueles que nascem na América mesmo. Eram espanhóis, pai e mãe espanhol, mas que nasceram aqui na América. Aqui a estrutura de administração. Aqui seria a administração. Administração na colônia. Então você tem primeiro o rei da Espanha. Esse rei, ele se comunicava com os Ele se comunicava com os conselhos das Índias. Esses conselhos das Índias eram formados pelo presidente e 8 conselheiros. Eles que ficavam em comunicação com o rei para saber quem era melhor em cada local. Ele tem uma autoridade administrativa, tribunal superior, civil e penal dos índios americanos. Então, tudo passava pelo Conselho das Índias. Esse Conselho das Índias, então, ele escolhiam, né, os vice-reis, e esses vice-reis, eles quem tinham mando militar supremo e governadoria, então ele governava tanto a questão militar como a questão do próprio rei, da própria administração do reino. E tinha as intendências. As intendências eram administração provinciais, que eram geralmente das capitanias, por exemplo, das capitanias. Que a gente falou nos slides anteriores. Você tinha, então, aí do outro lado, você tinha dentro da metrópole, não, desculpe, gente, dos vice-reinos, você tinha as audiências, né, que administrava a justiça, e você tinha a corregedoria e
alcaidias maiores, que eram também representações de grupos que ajudavam na administração da colônia. O trabalho, como é que era esse trabalho? Primeiro, era o uso compulsório indígena. O compulsório é obrigatório, quando eu falo de compulsório, eu falo de obrigatório. Você tinha dois tipos de trabalho compulsório. Você tinha as encomendas e você tinha a mita. Ambos eram utilizados pelos impérios astecas e mais pelos astecas e incas e pelos algumas tribos. Porém, não com tanta intensidade, não com tanta exploração como acontecia aqui. Então você tinha a permissão para cobrar tributos dos indígenas. Os índios tinham que pagar na forma de trabalho ao colonizador, devendo convertê-lo ao catolicismo. Então, assim, a encomenda era: você tinha permissão dos quem estava na fazenda, roubaram a terra dos indígenas, fizeram os indígenas trabalhar para eles, tinha permissão para essa galera trabalhar, cobrar tributo para os indígenas, impostos para os indígenas. Só que os indígenas, desculpa, gente, os indígenas tinham que pagar na forma de trabalho ao colonizador. Então, eles tinham que, esses encomendeiros, que eram os comendeiros, era o nome daqueles que exploravam os indígenas. Eles tinham que converter os indígenas ao catolicismo, e além de converter os indígenas ao catolicismo, não estava de bom tamanho acabar com a cultura deles, ou tentar acabar, eles exploravam esses indígenas, e esses indígenas, eles eram obrigados, por quê? Porque os colonizadores estavam fazendo favor para eles, obrigados a trabalhar nas terras em troca de pagamento dos seus impostos. Então, os indígenas vão ficar nessa terra, porém eles têm que pagar imposto. Como é que paga imposto? Além de se converter ao catolicismo, eles têm que trabalhar nas terras para pagar o colonizador. Meio estranho, né? Mas como diz, o colonizador chega, toma a terra dos indígenas, os indígenas não têm para onde ir, trabalham naquela terra, aí eles são obrigados a se converter ao catolicismo, e além de se converter ao catolicismo, são obrigados a trabalhar forçadamente para poder pagar o direito de usar a terra deles. É mais ou menos isso. Se não tiver entendido, vocês anotam que depois eu dou explicada melhor para vocês. Isso era encomenda. A mita, o que era? Uma instituição que antes de chegar dos espanhóis, já existia antes de chegar dos espanhóis, no qual as aldeias enviavam um certo número de pessoas para trabalhar em troca de certa quantidade de dinheiro, ou seja, fornecimento de pessoas para trabalho temporário. Já existia isso, como eu falei, nas tribos. Então, existia o quê? Você existia também encomenda, que o governo dizia, você tem direito a essa terra, você tem que pagar para o governo em forma de alimentos, geralmente, ou trabalhos para o governo, para o império, mas aí os espanhóis fizeram isso e adaptaram a eles, a vontade deles. E a mita era que, por exemplo, já existia. Eu tenho uma tribo aqui, eu tenho minha comunidade, meu grupo, e existe um grupo do outro lado. Então, eu tô aqui, aí existe um grupo aqui. Aí o que acontece? Eu produzo umas coisas e eles produzem outras. Eu preciso de um produto que tem aqui. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar, enviar, por exemplo, 10 pessoas minhas para trabalhar aqui e eles trabalham aqui em troca, eles me dão dinheiro, mas nesse caso, alguma coisa que era de valor na época, um dinheiro da época, não necessariamente moeda, ou alimento. Então, era a troca que já acontecia. Aqui não, o que é que faziam? Os colonizadores chegavam nas tribos, pegavam essas tribos, domesticavam, bem entre aspas, que é de acordo com a ideia deles de domesticação, e pegavam as pessoas e, ao fazer isso, tirar de suas tribos, levar para outro local bem distante, para até nem ter como eles voltarem, dava uma quantidade insignificante de dinheiro, e essas pessoas que pegaram, os espanhóis pegaram um grupo de pessoas em uma determinada tribo, ao pegar esse número de pessoas na tribo, levavam para uma outra fazenda, domesticavam, convertiam ao catolicismo, e depois que convertiam ao catolicismo, eles estavam aptos a trabalhar em outras fazendas. Então aí essas pessoas, esses caras que domesticavam, bem aspas, viu, gente? Colocavam de acordo com o padrão que eles achavam que era necessário, vendiam eles para outras pessoas ou alugavam eles para outros grupos. Então você tinha. E eles não tinham nem como fugir e voltar para suas tribos porque eram colocados em locais bem distantes. Então eles acabavam sendo. Sofrendo, né?
esses dois tipos de trabalhos compulsórios, trabalhos de exploração. Aqui é uma representação da exploração, né? Você tem os espanhóis aqui bonitinhos, os indígenas sempre fazendo a mercê à vontade do que eles espanhóis querem. Aí você tem a ideia do cultivo, do trabalho nas terras, de que é dos espanhóis. E vamos para a sociedade. Então, mas para finalizar, então, é essa questão. Quando ele fala trabalho compulsório, é trabalho escravo, semi-escravidão, o trabalho que eles são obrigados a fazer. Eles tiraram de suas aldeias para poder trabalhar para os espanhóis. A sociedade, a gente vai ter aquela velha piramidezinha que eu adoro botar para vocês, a piramidezinha, que no próximo vai ter mais bonitinho que vocês viram aí, um spoilers. Então, a sociedade americana. Como era dividida a sociedade americana e espanhola? Lembrando, quando a gente fala aqui, a gente já está falando dessa mistura, né, dos europeus com os ameríndios. Você tem os chapetones, você tem os chapetones, ou os guachupins, que é espanhol. Aí vocês perguntam a Adriana depois como é que se pronuncia, que eu sou de história. Nós temos, então, quem eram os chapetones? São homens brancos, pessoas brancas, nascidas na Espanha. E isso é um detalhe importantíssimo, porque você vai ter também os crioulos que são descendentes espanhóis, são espanhóis, pai e mãe espanhol, mas eles não são nascidos na Espanha. Eles tinham cargos políticos administrativos, os cargos mais importantes eram eles que exerciam. Até porque é quem o rei confiava, né? O rei vai confiar na galera que está vivendo no território, vai que eles têm um amor pro território, queiram se construir lá. Então, deixa o pessoal que tem ligação com a Europa ainda. Os crioulos eram descendentes espanhóis. Lembrando, são brancos, pai e mãe espanhol, nascidos na América. A diferença é porque eles são nascidos na América, mas eles são parecidos com isso aqui. A diferença é porque um é nascido na Espanha, o outro nascido na América. Eles também tinham benefícios, né? Não tantos quanto os chapetões. Era a elite econômica, controlava os cabildos. Os cabildos vai ser tipo a Câmara de Vereadores. Sem acesso aos altos cargos administrativos, que era exclusivo desse aqui, exclusivo dos chapetones. Então, vou botar aqui, ó. Esse aqui, ele vai ser o mais importante da sociedade. Aí você tinha os mestiços e mulatos, que eram geralmente trabalhadores livres e assalariados. Aqui você vai ter exatamente essa miscigenação, né, que vai acontecer tanto nos casados por estupros as indígenas, como por estupros as mulheres negras que foram escravizadas da África para cá, quanto por indígenas com negros, vai ter esses mestiços, essas misturas que vão ter, né? E eles vão ser trabalhadores livres e assalariados. Os indígenas é a galera que mais vai sofrer, que vai ser a maioria vão ser escravizados, quase todos vão ser escravizados, submetidos a trabalho forçado, que a gente viu ali no slide anterior, que são as mitas e as encomendas. E vai ter escravizados africanos, então não vai ser tanto quanto aqui no Brasil, mas nós vamos ser, por exemplo, na América Central e próximo ali na região da América Central mesmo, e no Brasil vão ser muitos africanos que vão ser trazidos à força, né, para ser escravizados aqui na América. Na região, por exemplo, do Peru, não vai ter tanto, por quê? Porque a chegada era muito cara para você sair da África para fazer a volta na América para poder chegar no Peru. Então eles não tinham muito, mas na América Central vai ter muita concentração. Eles vão ser a base da pirâmide, eles têm diversas atividades econômicas, tanto rurais e urbanas também. Aqui é a pirâmide social. Nós temos então, como eu falei, os chapetones, no topo de tudo, os crioulos, que vai ser já uma quantidade já considerável, né? Vamos ter os mestiços e mulatos, que também vai ser chamado de castas, que vai, como eu falei, vão ser independentes, trabalho assalariado. Os indígenas, que vão ser escravizados. E, por fim, você vai ter os escravos, que são a base da escravizados de origem africana, que é a galera que vai ser trazida da África para cá. Aí nós temos, então, assim, das políticas que mais vai acontecer na América Central e do Sul vai ser o Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? Você vai ter a exclusividade da metrópole com a colônia. Quer dizer que a colônia
ela só pode fazer comércio com a metrópole. Então, ela só pode fazer comércio com a metrópole. A metrópole pode fazer com a colônia e pode fazer com outros países. Mas a colônia só pode fazer comércio com a metrópole. Então, a relação de a metrópole, por exemplo, vender seus produtos ou... Pronto, a metrópole aqui. Vender seus produtos ou, como se diz, além de vender os produtos, a colônia só pode vender esses produtos para a metrópole e só pode comprar produtos da metrópole. Ela não pode fazer comércio. Então, o pacto colonial a colônia ela só tem o direito de fazer comércio com a metrópole. Só compra e recebe da metrópole. Aí você teve, então a economia era pacto colonial, essa que eu te falei, comércio exclusivo com a metrópole. A metrópole que eu falo nesse caso, gente, por exemplo, a América é colônia, porque ela foi colonizada. Os europeus chegaram aqui e colonizaram a América. Acharam que a América é deles e roubaram as riquezas da América. E ficou aqui por um bom tempo roubando as riquezas da América. Ela vai ser, então, a metrópole vai ter esse controle da colônia. A colônia, somos nós, só podemos fazer relação com essa metrópole. Então, a colônia da América do Sul, América Espanhola, só pode fazer comércio com a Espanha. O Brasil, que era a América Portuguesa, só vai poder fazer comércio com Portugal. Então, enquanto Portugal pode fazer comércio com a Espanha, mas, por exemplo, a Espanha não pode fazer comércio com o Brasil, e, por exemplo, nem Portugal podia fazer comércio com o México, porque México era da Espanha e Brasil de Portugal. Então, esse é o pacto colonial exclusivo. Eu, colônia, só posso fazer comércio com minha metrópole. Aí você tinha mineração também, aí tem extração de ouro e prata. Então, começou o ouro e prata, que era a principal fonte de renda. Utilização do trabalho indígena, que você tem a ideia dos indígenas fazerem a ideia na questão agrícola. A mita também, gente, pode ser chamado de repatriamento, porque você tira de um local e leva para outro. Descoberta de jazidas de prata, mais uma vez. Fornecimento de gêneros alimentícios, então você tem essa ideia aqui de extração de ouro. Você tem a ideia de fornecimento de gênero alimentício. Então, aqui eles faziam gênero alimentício para quê? Para poder fomentar, para poder alimentar as mineradoras, né? E você tem a concentração de terra nessas áreas. Então, você tem muito desenvolvimento aí e uma pessoa só tem acesso, pequenos grupos têm acesso a grande quantidade de terra. Aqui o Pacto Colonial, bem mais explicadinho do que eu estava falando. Espero ter entendido, mas vamos lá novamente. Você tem, então, a colônia, como eu falei, é aquela que foi descoberta pela metrópole. Então, a metrópole, ela vende manufaturados, que aí seria uma coisa mais industrializada, para a colônia. E a colônia vende gêneros tropicais, alimento, aqui a gente pode botar alimento, como a gente viu, mais ouro, prata, entende? Tudo isso era esses gêneros tropicais que ele coloca para a metrópole. Então, ou então a matéria-prima, né, que é fazer as coisas acontecerem na madeira, couro, ouro, prata, alimentos, tudo isso. Então, você tinha o monopólio. O que é o monopólio? Somente um. Então, somente uma via. Aqui só podia ter essa relação de benefício. A colônia só podia fazer comércio com a metrópole. Outras práticas nós tínhamos também, né? Mesmo América, como eu falo, América Central, você tinha cacau, tecido de algodão e indígeos, que é voltado para essa área. E no sul você tinha tecidos. A hacienda são grandes propriedades monoculturas. Lembrando, quando eu falo mono, eu falo que uma. Então, são muitas terras para um tipo de plantação só e que era voltada para o mercado colonial, ou seja, era generalmente alimentos, eu plantava alimentos para vender e comercializar dentro da colônia. Você tem um sistema de plantation, de açúcar, de cana-de-açúcar. Aqui vai ser um pouquinho mais à frente. Esse sistema de plantation é exatamente onde você tem áreas grandes que vão cultivar somente um tipo digamos, um tipo de planta, vamos botar assim. E que esse tipo de planta era usado para exportação. Então, era um local que tinha terras férteis e que era usada para um tipo de plantação, que era
a cana-de-açúcar, que essa cana-de-açúcar era usada para exportar. Lembre, a gente vai estar no período em que o açúcar vai ser chamado de ouro branco. Por quê? Porque era bem raro e era muito valioso na Europa. Produção de açúcar e algodão, litoral do Peru. Produção de indigo na América Central. Ai, não sei. Então perceba que eu botei aqui para vocês também algumas de locais de representação de onde produziam essas coisas. Aqui um resumo, digamos assim, da sociedade e do que a gente falou. Perceba. Você tem aqui a exploração indígena. Aqui a exploração indígena. Exploração indígena. Exploração. Aqui você tem as mortes, geralmente suicídios ou o assassinato que alguém que era contra a ideia do governo. Aqui você tem a representação da religião, você tem a sociedade aqui desenvolvida, você tem a sociedade mista, você tem aqui os comerciantes, aqui você tem espanhóis, você tem os animais aqui, a produção, aqui é tipo uma feira, aqui você tem a punição, que você tem negros, africanos que foram trouxedos para cá. Então você tem uma representação. Essa imagem ela é rica porque é uma representação de tudo que a gente falou, das relações do que comida, do que seria mito, da exploração da sociedade, dos indígenas, dos negros que foram trazidos para cá para ser escravizados, da religião. Aqui você tem também um padre. Você tem representação da cultura espanhola. Você tem aqui fazendo os comercializações acontecendo, os grandes representantes aqui nos cavaleiros. Então, essa imagem é bem rica, apresentando várias características. Aqui a mineração, aqui a questão da agricultura. Então, se a gente for parar para olhar aqui, a gente vai passar a aula toda só eu identificando elementos aqui. Eu vou deixar para vocês depois identificar os elementos que tem aí. A cultura na América Espanhola. Com a colonização surge uma nova cultura específica. Encontro da cultura com a dos povos indígenas. Então, você tem a cultura europeia com a dos povos indígenas, a dos africanos também, que vem com as culturas indígenas. Você vai misturar tudo e vai ter uma aculturação. Além dessa mistura, você vai ter uma superiorização da cultura europeia. Então, a cultura europeia vai chegar e vai dizer que a dela é mais importante. Então, a sociedade vai ser construída de acordo com a ideia da aculturação. Então, os indígenas eles são obrigados a deixar sua cultura de lado para poder seguir as europeias. Só que lógico que não acontece 100%, né? Porque os europeus também acabam adquirindo costumes dos próprios ameríndios. Então, vai ter esse encontro, vai ser uma aculturação e você tem uma hibridização. Ou seja, você vai ter a fusão, a mistura dessas culturas todas, formando uma cultura singular, diferente de tudo, que é fruto da resistência indígena, porque os europeus queriam que eles fossem superiores, mas os indígenas mantiveram firme e forte cultuando o que eles achavam que era o certo para eles. Então, gente, a gente finalizou aqui sobre essa questão, dessa relação a gente falou da chegada dos espanhóis, a gente falou da destruição que ele causou, de como ele causou essa destruição, a gente falou também da relação de como foi esse desenvolvimento, como foi a chegada dos espanhóis em relação à administração, o que é que eles fizeram para administrar a resistência indígena, a gente falou da sociedade, foi uma série de fatores aqui que a gente começou a trabalhar sobre o que seria a sociedade espanhola. Por quê? Porque lá na frente a gente vai trabalhar sobre a independência espanhola, a gente vai trabalhar também sobre a questão do Brasil. E é para entender como esse processo aconteceu e por que nós temos a relação atual. Né? Então, quando a gente olha história, a gente entende o porquê que cada sociedade ela é desenvolvida de determinada forma e como ela se encontra. Então, é isso. Quando vocês assistirem e tiverem dúvida, vocês irão tirar comigo, ou então qualquer coisa vocês deixam dúvida aí, que eu já vou tirando com vocês, certo? Beijinho.